Quero colocar um outro tema aqui antes do nosso intervalo que promete dar muito pano para manga. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de um inquérito contra o senador Sérgio Moro por suspeita de fraude em uma delação premiada anterior à Lava Jato, lá no ano de 2004. O ministro atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. O caso envolve o empresário e ex-deputado estadual Antônio Celso Garcia, que é conhecido como Tony Garcia. Ele diz ter sido obrigado a gravar pessoas de forma ilegal a pedido de procuradores e também do ex-juiz Sérgio Moro, depois de firmar esse acordo de delação premiada. E aí, Alan Gani, você que acompanha muito Lava Jato e também Sérgio Moro, é crítico das decisões que vem prejudicando o senador recentemente, como é que se avalia mais essa? Pois é, um absurdo o que está acontecendo nesse país. Eu vejo que todos os instrumentos da justiça estão se voltando contra Sérgio Moro. E mais esse agora, num momento, por que agora? Num momento que percebem uma fraqueza política em torno do Sérgio Moro e uma demonização absoluta, né, do que ocorreu com a Operação Lava Jato, anulação de provas, suspeição do juiz. Então, essa narrativa prevaleceu em cima da realidade dos fatos. E depois daquela anulação das provas e depoimentos obtidos da Odebrecht, agora mais essa em cima do juiz Sérgio Moro, aproveitando, Evandro, este momento que ele virou completa vidraça. Um dos homens que foi essencial no combate à grande corrupção no Brasil, mas o sistema reagiu, tem reagido, mostrando que a impunidade nesse país compensa e não se deve mexer com os poderosos. Olha, esse processo está sob sigilo e essa decisão foi dada no dia 19 de dezembro de 2023, que era um dia antes do recesso do judiciário. Como estava no sigilo, agora é que a informação veio à tona. E a gente está falando, inclusive, da possibilidade e da necessidade, segundo esta ação, de se ouvir o senador e ex-juiz Sérgio Moro e também os procuradores da Operação Lava Jato, ou os procuradores do Ministério Público que atuavam lá atrás também já com o ex-juiz. Entre eles estaria também Deltan Dallagnol, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, é incrível como no Brasil existe a relativização das leis, né? Quando o cara está embaixo, todo mundo sai em cima, pegando, culpando, querendo botar na cadeia e tal. Foi assim com o Sérgio, está sendo assim com o Sérgio Moro, foi assim com o Lula lá atrás. Aí quando começa a aumentar a popularidade, vira a interpretação da lei e dá água para o vinho. Então aquilo que era antigamente imoral passa a ser moral. Aquele que era o grande juiz que restabeleceu a moralidade, foi o primeiro cara que colocou os poderosos na cadeia por meio de um processo legal, aprovado em primeira, segunda instância, não é inacreditável, inclusive por membros do Supremo. Lá, o que acontece tem agora uma reversão e passa a ser o malvado da história. É inacreditável o jeito que é feito. Como é que pode ter projeto sob sigilo? A gente tem que ter abertura, transparência. Que história é essa? Esses inquéritos que estão sendo abertos no Brasil desde o 8 de janeiro do ano passado, é um absurdo. Tem inquérito por tempo indeterminado e sem objetivo definido. Onde é que existe isso num país democrático? Vocês poderiam me contar onde é que há uma nação democrática que existe um inquérito que percorre há mais de um ano no Supremo, sob sigilo, todas as investigações, sem escopo determinado e por prazo indeterminado? Isso não existe. E, Dávila, o que eu acho interessante é o timing. Por que agora, de repente, isso se torna público? Porque a gente sabe que há setores dentro do Ministério Público que são anti-lavajatistas, que não gostam do Sérgio Moro. Então, num momento de fraqueza política, onde, como você bem colocou, né, onde ele se tornou aí vidraça numa completa inversão do que ocorreu no Brasil, justamente agora aparece este inquérito de maneira aberta, né? Ô, Piperno, entre outras acusações, o empresário e ex-deputado Tony Garcia disse que ele era obrigado a fazer gravações, a ouvir gravações e identificar para os procuradores qual era a situação, ou seja, contextualizar aquelas informações que eram gravadas ali para as investigações feitas à época. E o ex-juiz Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, diz que isso são fatos fantasiosos, que ele ainda vai ter acesso aos autos do processo, mas que já diz que não cometeu qualquer irregularidade nesse processo que correu 20 anos atrás.
Você sabe que primeiro que quando eu ouço que o Sérgio Moro é alvo de mais uma denúncia, e são muitas, né? Cada vez que você mexe a árvore, lá cai alguma coisa. Primeira coisa que eu sempre insisti nesse programa e em outros é o seguinte: se ele for cassado, lembre-se que quem iniciou o processo, a ação que pode resultar na cassação foi a direita. Depois o PT pegou uma carona, mas foi a turma do PL e do Bolsonaro. Tenham sempre isso em mente, para depois não falar que a justiça perseguiu porque houve lá interferência da esquerda, esse negócio todo. Bom, outra coisa, quando eu li sobre essa história hoje, Tony Garcia, Sérgio Moro, escutas, eu me lembrei muito de uma reportagem intitulada O Grampo, publicada na edição de setembro da revista Piauí, recomendo aos nossos amigos. Naquela reportagem, todos esses personagens, eles aparecem lá. E quem inicia, né, o foco da história é o Alberto Youssef. Que o Alberto Youssef, quando foi preso, chegou lá na cela, alguém falou, ó, tem escuta aí e tal. E aí foram investigar quem tinha colocado aquelas escutas, e há uma coincidência em relação aos personagens. Muita gente da história do Tony Garcia está lá. Uhum. Assim como Alberto Youssef, Tony Garcia, todos esses também surgem pela primeira vez das páginas criminais por conta do escândalo lá do Banestado. Sim. O Sérgio Moro também era o Mas é esse? Então. É esse? Não, é esse. Enfim, é porque depois o Youssef também aparece na Lava Jato e tal. Mas essa turma toda tem origem lá no escândalo do Banestado, que envolvia bilhões de reais e que, por sinal, não levou ninguém para a cadeia naquele momento. Mas, vejam, as acusações são muito sérias. Agora, acusação não significa automaticamente culpa. Claro que não. Tem que ser investigado. Tanto que a gente está colocando aí, ó. Ele é investigado porque teria coagido o empresário que fez a delação premiada. Então, se o investigado agora ele vai ser ouvido, outras pessoas denúncias sólidas, elas têm que ser... O que não pode, Alan, é o seguinte, já foram feitas denúncias antes. Por exemplo, as que o Rodrigo Duran fez, durante muito tempo, foram para o freezer. Agora também estão sendo investigadas. Mas o que me chama atenção, talvez as denúncias sejam verdadeiras, a gente não sabe. Agora, o que me chama atenção, Piperno... É o timing? É o timing. É tudo de uma vez. Eu não acho que é uma mera coincidência, Piperno. Perceberam um sinal de fraqueza. Como tudo de uma vez? Isso já vem desde 2022, pelo menos. Então, e as denúncias... Mas as denúncias vêm de antes, Alan. Enfraquecimento da Operação Lava Jato, justamente em 2020. Mas tem gente que em 2016, 17, 18... E vamos também hierarquizar algumas coisas no tempo, né? Quer dizer... Quem pela primeira vez condenou figurões e tal foi a ação lá 470 do Mensalão. Nem se falava do Moro ainda. Agora, essas denúncias elas vêm de muito tempo. Então isso já devia estar sendo investigado tudo antes. Bem, por que não for? Mas ganha agora uma velocidade espantosa e todos os holofotes da imprensa justamente agora. Algumas figuras da justiça mudaram, né? E outra que vai ter TSE, julgamento. Sim, então, tem tudo a ver com o timing. Por isso lógico, que a gente coloca mais um, né? Fala, Segré. Tudo isso tem uma lógica que é discutível, é subjetiva, dizendo se é mais rápido, mais lento. Eu concordo com Alan, aparentemente é tudo muito rápido agora, no passado estava frio. Deve ser investigado, ninguém questiona nenhum tipo de investigação, de nenhuma ideologia. Tem alguma denúncia, tem que ser investigado e os culpados e achados devem ter a pena que corresponde. Mas me chama a atenção que nesse timing que estamos compartilhando, vem depois daquela entrevista que deu o presidente Lula, dizendo que o seu objetivo era ferrar o Moro. Não foi essa palavra, estamos sendo um pouco mais educados, mas a partir de aí é como que abriu uma porteira e começaram um monte de denúncias contra o ex-juiz Sérgio Moro. Teria que ter, da mesma maneira que teve um filme muito interessante, Polícia Federal, a lei igual para todos. Mostrava exatamente o que era a Lava Jato. Teve depois um seriado, O Mecanismo. E em qualquer momento vai aparecer, e se não está, vai a nossa dica para algumas das empresas que fazem esse tipo de produtos, que se chama o sistema. Como funciona o sistema político, como eles se armam de uma maneira que aquele que quer ir contra o sistema termina destruído.
E aí a dúvida é como o eleitor pensa. E é duvidoso, não consigo entender o pensamento do eleitor, porque não vamos entrar no mérito se teve o dinheiro roubado, e sabemos que teve, mas vou ir por outro lado. Qual era o custo das construções dos estádios e quanto poderia ter sido feito em educação, em saúde, em segurança, com os sobrepreços dessas empreiteiras que participaram dessa construção? E aí a dúvida é, peraí, uma pessoa que não tem educação, que não tem saúde, que não tem segurança, que não tem esgoto e que com esse dinheiro poderia ter sido melhorada sua vida, continua votando naquele que propiciou esse escândalo? Não consigo entender. Gani, quer acrescentar algo? Não, nada a acrescentar. O que eu vejo é que hoje, no Brasil, há um incentivo para você não combater a corrupção. Para mim, a mensagem foi muito clara. Todos aqueles que ousaram a combater a grande corrupção, eles, de alguma maneira, têm sido perseguidos jurídica e politicamente, a começar por Deltan Dallagnol e também Sérgio Moro.